Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no podcast do Eu Te Indico nos estúdios da TV Tarobá. Meu nome é Cirlei Trezessiak e nós estamos num grupo de mulheres e empresárias para falar sobre negócios de diversas áreas. Oi, gente, sou Osnilda Demarque, sou contadora e hoje estamos aqui para falar um pouquinho também sobre contabilidade e vai ser uma conversa muito produtiva. Eu sou Clau Klein, mentora terapêutica, e hoje vou falar, além desses temas maravilhosos que minhas colegas trouxeram, vou falar sobre propósito, então fique ligado com a gente. E nós vamos para a nossa primeira rodada. Osnilda, e a primeira pergunta vai para você. É uma das coisas que me impacta muito entender um pouquinho sobre como a inteligência artificial tem impactado esse mundo tão importante aí da contabilidade. Então, hoje a inteligência artificial ela está dominando o mercado e para os contadores não é diferente, né? Então, hoje facilita muito o nosso trabalho, a automatização de processos e tudo mais. Hoje a gente até tem dificuldade na contratação de profissionais, então a inteligência artificial está aí para ajudar muito na questão de automatização dos processos. É isso aí. Agora segue, Clau, a próxima pergunta é contigo. Vou fazer para você, Cirlei. Joia. Vamos lá. Vale mais a pena continuar pagando aluguel ou financiar um imóvel em Cascavel? Eu acho essa pergunta fundamental. E é muito importante que quem está ouvindo entenda que nunca vale a pena pagar aluguel quando se trata do primeiro imóvel. Por que não vale a pena? Porque muitas vezes essa parcela que você paga de aluguel é o primeiro ponto que você tem, o passaporte para você investir no imóvel dos teus sonhos. Então é muito importante você entender que isso é investimento. É um investimento imobiliário futuro. Que as pessoas não pensam nisso, a maioria das vezes? Não, as pessoas não se programam para isso. E isso é muito importante a gente entender que o aluguel, ele só é bom para quem recebe, não para quem paga. Então é muito importante a gente entender que o aluguel, ele é uma poupança para quem está recebendo, mas para quem está pagando não é um bom investimento nunca. Clau, eu queria ver contigo a respeito dessa parte sobre a identidade das pessoas. Por que tantas pessoas, mesmo sendo bem-sucedidas, elas ainda se sentem muito perdidas, né? Tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Ótima pergunta. Eu entendo muito como terapeuta a questão de que uma identidade ferida, ela não acaba não atrapalhando quem tem sucesso. Por que as pessoas fazem? A maioria das pessoas que me procuram, elas estão bem, o seu trabalho, os seus negócios, estão seguindo em frente. Sim. Mas quando elas não olham para elas se sentem perdidas. É como se elas conquistassem todo um patrimônio, mas não olhassem para a sua identidade, quem elas realmente são. É como se fosse para os outros sempre. Como se tivesse um bloqueio, né? Isso, bloqueio, mas elas não olham a força que elas têm, a sua identidade, ela não está alinhada com aquilo que ela veio para fazer. Vou citar um exemplo para ficar bem prático. Imagine uma semente de um limão. Se você plantar uma semente de um limão, vai nascer um abacate? Não, né? Impossível. É a mesma coisa nós. Lá em Gênesis, sem dizer nada de religiosidade, eu não estou aqui, mas é para falar sobre a identidade. Gênesis 1, 26 a 27, ele vai deixar bem claro que nós somos imagem e semelhança do Criador. E quando nós nos desconectamos, focamos apenas em trabalho, em negócios, em conquistar bens, e esquecemos de olhar para a nossa essência e a nossa identidade, nós nos perdemos. E é onde nós nos sentimos simplesmente desconectados e perdidos, sem sucesso. Sim. O sucesso financeiro não substitui a identidade ferida. Às vezes a pessoa, mesmo sendo bem sucedida, ela ainda na vida, na parte pessoal ali, do psicológico dela, ela ainda tem dificuldade de seguir em frente, muitas vezes, né? Maioria. Não substitui o que você faz, não substitui aquilo que você veio para ser. Sim. É isso aí, perfeito. Osnilda, eu tenho outra curiosidade sobre a tecnologia aí. O futuro da contabilidade será mais
tecnológico? Como que Sim. você vê esse movimento? Sim, muito mais tecnológico. Já vem, né, de alguns anos para cá, inclusive muitos contadores, né, o pessoal de uma geração que já tem mais idade, já foi tendo mais dificuldade em acompanhar, né, essa tecnologia, e muitos já se aposentaram até mais cedo do que o normal por conta dessa tecnologia que veio, né, para dominar mesmo o mercado. E a gente tem que acompanhar, né? E hoje tem muitos profissionais já mais novos no mercado, já dominando essa parte de tecnologia. Então, sim, a contabilidade é um dos setores que hoje já está totalmente tecnológico e daqui para frente vai só melhorando, né? Porque, querendo ou não, isso também facilita muito o nosso trabalho, né? Então, hoje, antigamente, que você tinha lá 10 empregados para fazer uma demanda de trabalho, hoje você tem 3, 4 para fazer a mesma demanda. Então, facilita muito, né? A questão da tecnologia facilita muito o nosso trabalho. Eu acredito que otimizou muito e agilizou também, né? Porque todo esse processo aí, ele trouxe, assim, uma agilidade muito grande para todos os processos, sim. né? Mesmo hoje tendo muito mais obrigações na área contábil para você entregar, né? Hoje tem mais obrigações do que tinha há um tempo atrás, mesmo assim se torna facilitado por conta da tecnologia, né? A inteligência artificial, que nós já falamos antes, também que está dominando. Então, assim, a gente está buscando ferramentas sempre, cada vez mais, se aprimorar, para que isso ajude também nesse trabalho do dia a dia. Perfeito. Ótimo. Eu quero voltar a pergunta para você, uma curiosidade bem grande. Quem comprou um imóvel em Cascavel há mais de 5 anos, o valor, pagaria o mesmo valor hoje ou ele tem diferença? Isso falando em 5 anos. Não, ele tem diferença e ele tem muita diferença. Hoje eu até recebi um cliente ontem que ele comentou comigo, eu estou com uma carta de crédito faz 1 ano, eu estou com 2 cartas de crédito há 1 ano esperando uma oportunidade para investir. E, na verdade, isso até me entristece um pouco, porque essa oportunidade é só se ele encontrar uma famosa galinha morta. Porque o mercado ele está fomentado. Muito. Então, cada dia que passa, nós estamos assim em potencial valorização no mercado imobiliário de Cascavel. Nós temos um crescimento econômico muito grande e a valorização ela está entre 8% a 12% anual. Então, se você pegar no decorrer de 5 anos essa somatória aí, você vai ver que isso valorizou. E nós indicamos muito para os nossos investidores um programa que a gente chama chamado Oxigenação de Patrimônio. O que se chama isso? Se você tem um patrimônio hoje que ele já estagnou no mercado, que ele parou de valorizar, o que eu indico para você? Coloque ele em um projeto que está em potencial de valorização. Porque existe muito hoje em Cascavel alguns patrimônios que ele já estagnou a valorização dele. Então, temos aí um leque de oportunidades. Basta que você tenha uma assessoria certa. Você falou a verdade, a assessoria é necessária. Exatamente, porque Cascavel, ela está cheia. Ela tá isso fomentada. Em todos os bairros, né? Porque Cascavel está grande. Tem crescido bastante, né? Então, esse setor está bem fomentado. Tem muitas possibilidades de investimento assertivo. Basta que você disponibilize. Hoje eu trabalho muito e quero muito um atendimento humanizado, porque está faltando muito isso. Hoje a gente faz venda só no virtual. A gente só vê o rosto do nosso cliente na hora da visita. E muitas vezes eu já fiz visita para cliente fora do Brasil, que eu apresentei o imóvel pela câmera do celular. Então, gente, está tudo virtualizado, como você falou, e a gente precisa humanizar o nosso atendimento. Cliente, você que está ouvindo aqui, disponibilize um tempo para a gente sentar, tomar um café e se conhecer, porque eu só vou ser assertiva e só vou ter um atendimento de qualidade, só vou ser um bom corretor quando existe por trás de uma boa corretora um bom cliente. Então, eu sempre faço isso. Conexão, né? Exato. Comunicação, ela é tudo. Então, onde falta comunicação, falta assertividade também. E assim, qual que é o que você pode ver no mercado, o maior erro da pessoa que está comprando o primeiro imóvel, por exemplo? Esperar a oportunidade certa. A oportunidade certa, ela nunca vai acontecer.
Você cria a oportunidade. Sim. Porque o mercado tem várias opções para você se enquadrar dentro daquela que você está vivendo naquele momento. E você entender que aquele profissional que ele está te atendendo ali, ele tem o desejo. Eu fiz um propósito com Deus, que eu queria ser portadora de boas novas na vida das pessoas e eu queria fazer parte da construção de sonhos da vida das pessoas. Então, o mesmo sonho que as pessoas têm da construção do patrimônio deles, eu tenho de fazer parte disso. Então, quando eu vou dar uma orientação, eu já vou dar uma orientação de acordo com o teu perfil. E isso é muito importante, você confiar no profissional que está te assessorando, porque o momento certo ele nunca vai acontecer. Porque às vezes você coloca tanta prioridades porque você está ali numa zona de conforto, você está morando, você está pagando o aluguel. Então, de certa forma, você não vê isso como uma necessidade. Só que o valor que você está pagando aluguel, você transforma ele na prestação do seu financiamento e um dia o financiamento acaba, agora o aluguel vai acabar quando? Mas eu acho que até é uma questão de transformar a mente das pessoas, né? Elas têm que mudar essa mentalidade a respeito disso, né? Então, assim, claro, até eu acho que isso é mais ligado na tua área, né? Qual é que é a transformação que você busca gerar nas pessoas através das suas mentorias? A maioria que chega até mim, elas chegam desconectadas. Desconectadas totalmente, culpando o mundo, culpando o cônjuge, os filhos, a sociedade, que nada tá bom. Os casamentos estão indo por ralo abaixo por causa dos outros. Está faltando olhar para dentro delas. E principalmente mães. São as mães, elas se desconectam da sua identidade. É natural, quando ganham filhos, elas esquecem delas mesmas. E quando elas tentam retornar, elas estão colocando culpa nos outros, porque elas esqueceram de olhar para elas mesmas. Não é egoísmo. A mulher, ela precisa, e não somente a mulher, todos nós precisamos, mas aqui eu foco mulheres, como nós estamos mulheres aqui, para falar para todas vocês. Não esqueçam de olhar para vocês. Permitam-se se olhar, ver quem realmente vocês são. A mãe, ela tem muito isso, né? Quando nasce o filho, nasce a mãe. Então, ela esquece dela mulher para focar na maternidade, né? Exato. E aí, só que depois o filho ela cresce e ela se perde. Se perde, se sente vazia, não tem um propósito. É como andar de avião. Todos nós, quem já andou, quem não andou, já ouviu falar. A aeromoça, quando você entra dentro, ela vai dar os comandos antes de levantar o voo. Sim. Antes de, se acontecer qualquer turbulência, caírem as máscaras, antes de colocar no vizinho que está do lado, seu filho, seja quem for que está contigo, coloque a máscara em você. É essa analogia que eu quero usar para vocês que estão aí do outro lado. Olhem para vocês, coloque a máscara primeiro em vocês, porque vai faltar oxigênio para ti enquanto você não consegue ajudar o outro no momento que você está precisando. E você não se conhece, o autoconhecimento é necessário. As pessoas não estão conhecendo o seu potencial. Eu vou focar um pouquinho no meu caso. Eu trabalhei em diversas áreas, foram muitas áreas, bancárias, consultorias, e quando eu me vi na área de turismo, que é a minha formação, eu me vi dentro da estética automotiva, junto com meu esposo, trabalhando, polindo carros. Na pandemia aconteceu muito disso. E quando eu comecei a me olhar, falei, nossa, mas eu estou aqui e as pessoas estão me buscando para que eu possa aconselhá-las. Até que ponto eu tenho esse valor? Foi onde eu fui me descobrir. Você precisa aprender a se conhecer, saber qual é o teu limite, saber o seu valor. Enquanto você não se conhece, você aceita o que os outros estão entregando. Você não tem potencial, você não é capaz, você não serve para isso e você vai acreditando. Quando você passa a acreditar no que os outros dizem, você está deixando a sua identidade do lado. Você não está conectado à sua essência, isso que é a essência. Isso se torna um padrão para você, né? Você acredita naquilo, até você mesmo acredita. E aí você culpa o mundo. Eu até colocaria que a gente cria um falso eu. Você cria esse falso eu e você passa a acreditar que você é aquilo e se esvazia da tua capacidade, dos teus sonhos, dos teus objetivos. Do merecimento. Você esquece tudo isso e passa a viver aquilo como se nada mais, não se encontra mais, porque você se perdeu num determinado Você começa caminho. a olhar para os outros que estão crescendo, para aquela mulher que está melhor, que ela está progredindo. Só que você precisa olhar até que ponto realmente eu estou desconectada daquilo que eu vim para fazer. Então, dentro da mentoria, eu trabalho muito esse fato de você olhar além do espelho, além do que você se vê.
Olha por dentro, a sua essência, quem você veio para ser. A sua identidade é linda e cada um veio com um propósito. Só que nós precisamos, a sua missão é única. O propósito podem ter vários, mas as pessoas estão perdidas, não sabem qual é realmente a sua identidade. Não sabe se são um limão, se é um abacate, o que veio. O que as pessoas falam, ela está aceitando. Então, isso está fazendo com que, não somente mulheres, mas elas não se percebam o valor, não se sintam merecedoras, capazes de ter tudo aquilo que elas vieram para fazer. Mas que bom que hoje tem muito mais pessoas procurando a terapia, porque há um tempo atrás a gente quase não se ouvia falar nisso, né? Exato. E hoje as pessoas, a mentalidade também tem mudado, né? Eu percebo muito isso. A mentalidade das pessoas estão mudando em relação a isso. Não né? só mulheres, eu tenho recibido muitos homens que estão buscando os homens se sempre foram muito reconectar. resistentes a isso, né? A gente percebia isso, né, há um tempo atrás. Mas hoje, que bom que né, as pessoas estão precisando, porque na verdade todo mundo precisa fazer, Todos. né? Porque cada um tem o seu problema, por mais que às vezes não é tão aparente quanto o outro, mas todo mundo tem o seu... E que não é o que você faz que define quem você é, quem você decide ser. E o que você decidiu ser só siga em frente e acredite que você é capaz. É isso aí, perfeito. E agora a pergunta volta para você, Osnilda. Existe muita oportunidade de trabalho para quem faz contabilidade? Como que você vê esse mercado hoje? Sim. Então, a contabilidade, na verdade, a pessoa que faz o curso de ciências contábeis hoje, ela não precisa só trabalhar no escritório de contabilidade. Hoje tem muitas áreas que você, com essa formação, você consegue atuar, né? Tem a controladoria, tem a auditoria, você pode trabalhar numa grande empresa no setor contábil, né? E até, às vezes, na própria administração de alguma empresa, porque hoje, para você administrar uma empresa, você precisa saber o básico da contabilidade, né? Que são números, você precisa saber. E isso muda constantemente, né? Sim, porque exato, porque a gente faz um planejamento tributário para a empresa, mas o empresário, ele precisa saber quem está na administração, ele precisa saber os teus custos, ele precisa saber, sabe, o que entrou, o que saiu, o quanto vai gerar de imposto para ele. Então, você, com o curso de contabilidade, você pode trabalhar dentro de uma empresa na administração, inclusive. Então, assim, hoje a gente vê o pessoal que está se formando em contabilidade não querem mais trabalhar no escritório contábil. Mas eu acredito, talvez por conta da rotina. Hoje em dia, como a gente tem dificuldade em profissionais, em contratar profissionais, então se torna um trabalho muito maçante, muito operacional, né? Então a gente tem dificuldade. O pessoal que está se formando, eles não querem mais trabalhar no escritório contábil. Eles estão fazendo concurso, indo para outras áreas, para fugir um pouco desse operacional. Inclusive, tem campanhas dentro das universidades para que, incentivando os alunos, os formandos, a trabalharem dentro do escritório. Porque hoje a gente não tem mais profissional disposto. A profissão. E aí você não consegue formar ou essa pessoa ter uma certa experiência porque ele não quer essa área. Por mais que ele fez o curso, mas quando ele vê esse trabalho operacional que você fica ali sentado horas e horas atrás de um computador numa sala fechada, ele não quer mais. O jovem, ele não quer, ele quer as facilidades, né? Porque assim, hoje o jovem, ele é muito imediatista, né? É muito celular na palma da mão, então eles não querem mais esse trabalho maçante. Então nós temos dificuldade. Então por isso que, mas graças a Deus que tem esse leque de oportunidades, né? Para quem faz o curso de contábeis, para de repente ir para outra área, ir para um outro objetivo, por exemplo, fazer uma auditoria, porque ele não fica preso dentro de uma sala, ele consegue fazer um trabalho externo dentro das próprias empresas, né? Então foge um pouquinho daquele operacional. Então sim, tem muitas oportunidades fora do escritório de contabilidade para quem está se formando aí em contábeis. Perfeito. Maravilha. E assim a gente vai conseguindo evoluir, a gente vai conseguindo ver que o mercado existe N possibilidades, né? Eu falo que Cascavel, falando de Cascavel, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por essa cidade. E eu vejo Cascavel como se ela estivesse assim, num berço, protegida, amparada. E aproveitando esse teu amor, essa paixão que você demonstra, assim, eu acho que também eu também escolhi Cascavel para viver e amo aqui. Quero uma pergunta para você, curiosidade, qual é o maior erro de quem compra o primeiro imóvel aqui em Cascavel?
Você já se deparou com isso? O Existem maior- pessoas que têm um erro quando compram o primeiro imóvel? Qual é? O erro de quem compra o primeiro imóvel, de repente, é comprar na empolgação e não escolher com assertividade. Porque o mercado imobiliário de Cascavel, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu estou buscando e estou tentando levar muito qualidade de vida para as pessoas. Então, existe diferença entre você comprar o teu primeiro imóvel, porque o teu orçamento, ele limita você, e existe aquele que está comprando o teu primeiro imóvel por objetividade, por escolha, por construção de patrimônio. Hoje, se falando de investimento imobiliário em Cascavel, eu, por exemplo, eu tenho alguns preferidos que eu indique. Investidor, por exemplo, quando você fala em investimento, que tipo de indicação você vai falar? Qual é o teu maior investimento hoje? Se você fosse investir na tua família, você iria investir em segurança, em conforto, em qualidade de vida. Porque esse é o teu patrimônio maior. E o que eu indicaria para você que quer investir no teu patrimônio maior que a tua família? Um espaço com segurança, com qualidade de vida e que ofereça tudo isso. E quando eu falo disso, eu me encho de orgulho de falar do Vivendas do Bosque, por exemplo, que é um condomínio fechado que proporciona para as famílias muita segurança e muita qualidade de vida acima de tudo, porque esse condomínio ele ainda não está muito explorado pelas pessoas, mas ele é um condomínio que oferece para você a oportunidade de casa de campo, sem você estar se preocupando com aquela pegada de ficar cuidando ali da estrutura que o campo te oferece. Você tem tudo ali, é na palma da tua mão. Você pode, se você quiser no final de tarde ali andar de pedalinho no lago, você vai poder andar de pedalinho no lago. Se você quiser levantar e ir lá colher uma fruta no pé, você vai poder pegar o teu filho e ir lá e colher uma fruta no pé. Se você quiser ir lá cultivar uma horta com o teu filho, pisar, pôr o pé na terra, você vai poder fazer isso. Mas se você quiser também fazer uma caminhada com a tua família, com o teu esposo, nós temos ali um bosque que ele corresponde a um campo de futebol, mais ou menos do tamanho aí de uns 7 campos de futebol. Então, isso para mim é qualidade de vida. Voltando assim para antigamente nós tínhamos muito isso na nossa vida e se perdeu. Hoje nós vivemos num mundo de tijolo, que se perdeu o colorido. Hoje, por exemplo, o McDonald's lá no passado, o McDonald's ele era colorido. Os telefones fixos, eles eram todos coloridos. Hoje é tudo preto e branco. Os carros também, se a Para gente, ficar colorido, a gente tem que comprar uma capinha colorida. Ele fecha exatamente com quando eu falo dessa desconexão da sua identidade. Hoje a gente precisa muito disso. Olhar para esses detalhes, olhar para a cor, olhar para a essência e se reconectar. Isso é qualidade realmente, em todos os sentidos. Por isso que as pessoas estão com a saúde mental abalada, porque elas esqueceram disso. Quando você resgata brincadeiras antigas, como você falou, pôr o pé no chão, fazer uma horta, isso faz com que a identidade, a sua essência seja alinhada. E aí sim vira um propósito. E seja até resgate de identidade. Porque se você for ver, nós, da nossa geração, da nossa idade, existia muito isso lá atrás. E a gente não vivia no mundo. Hoje, você olha para as pessoas, elas estão todas rotuladas. As pessoas estão rotuladas com tantas doenças que você até se perde no meio de tantas doenças. E você se perdeu porque você não tem mais qualidade de vida. E o condomínio fechado, ele te proporciona tudo isso e segurança. Então, quando se fala de investimento imobiliário, o que você vê como investimento? Qualidade de vida, segurança, conforto, paz, o passarinho cantando ali, você podendo ouvir o som do passarinho, trocando o som do carro pelo som do passarinho. O que é investimento para você? Para mim, esse é o investimento maior. Qualidade de vida, né? Exatamente. Perfeito. Agora, se você vai para outra linha de investimento, aí muda o foco. Mas eu vejo assim como um investimento saudável, eu indicaria isso, mas sem sombra de dúvida, porque quando a gente se trata de família, de qualidade de vida, a gente tem que pensar, hoje o mundo está preto e branco.
E você acha que é isso que o investidor inteligente procura hoje em Cascavel, antes de adquirir um imóvel? Essa qualidade de vida? O que a gente tem que identificar? Nós, como corretores, a gente tem que identificar o perfil do investidor. Qual que é o objetivo dele? Existe investidor que ele quer investir em qualidade de vida. Tem investidor que ele vai investir para retorno financeiro. Quando o investidor quer retorno financeiro, a gente indica patrimônios com alto potencial de valorização. Cascavel, por exemplo, é uma cidade de 360 mil habitantes em torno, mas que ela fomenta em Cascavel, circula em Cascavel em torno de 450 a 500 mil habitantes por dia em Cascavel. O que isso representa? Que locação por curta temporada traz um retorno financeiro muito alto. Então, quando você vai sentar com o teu investidor, é muito importante a gente entender e fazer uma leitura do que exatamente é importante para ele. Porque existe o investidor que ele está investindo na família e existe o investidor que ele está investindo em retorno financeiro. Então, esse papel, a gente tem que fazer essa leitura. Qual que é o investimento que você quer? Porque aí a gente vai conseguir direcionar para o investimento certo, porque nós temos empreendimentos fantásticos aqui em Cascavel, que tem retornos gigantescos financeiros. Um estúdio para você locar por curta temporada, ele triplica o valor de aluguel, por exemplo, do que um aluguel ali mensal. Então, sim, tudo depende da leitura que a gente vai fazer do perfil do investidor. Entendi. Muito bom. Claro. Osnilda, eu vou fazer uma pergunta para você, para dar continuidade. Quais são os maiores desafios da implementação da reforma tributária? Reforma tributária. Eu acho que esse é um dos assuntos hoje mais discutido, né, entre os contadores e entre os empresários também, porque é novo para todo mundo, né? Então, assim, nós estamos também aprendendo junto com os empresários, porque agora vai começar mesmo a partir de dia 1º de agosto, já começam algumas mudanças, mas ele vai ser gradativo, então ele inicia em 2027, vai até 2033 aí para fazer toda essa adaptação, organizar, né? A casa. Isso. Mas assim, são muitas mudanças e são específicas para cada empresa, então hoje o contador ele tem que entender o perfil da tua empresa, ele tem que saber até o produto que você vende para saber o que compensa mais para você. Hoje a gente está trabalhando muito com planejamento tributário para ver o perfil de cada empresa e orientar esse empresário qual que é a melhor saída para ele, qual que é o melhor regime tributário, né? Então a gente está fazendo agora a gente está focado Isso no envolve toda a tua equipe ou somente Sim. os líderes que estão buscando então, isso? Não tem como envolver toda a equipe, porque assim, por exemplo, tem pessoal que faz folha de pagamento que não vai estar envolvido nisso, até porque o setor dele não muda, dobra, né? Uhum. Então assim, se fosse uma reforma trabalhista, daí sim, né? Era possível. Mas assim, a gente os líderes, nós estamos reunidos para fazer esse planejamento tributário para as empresas. Então, assim, a gente está numa corrida. Já foi feito muita coisa, né? Até porque agora já vai entrar em vigor dia 1º de agosto, mas vai ser novo para todo mundo, inclusive para nós. Então, a gente está em estudo o tempo todo, até porque muita coisa vai mudando também, né? Quando o governo lança lá uma lei nova, até que isso entre em vigor e até que comece a funcionar, vai fazendo muitas mudanças ao longo, né, desse período. Então a gente tem que ir estudando para orientar as empresas, porque as empresas também, elas esperam que a gente faça essa ponte, né? O empresário jamais vai buscar conhecer poucos raros, né? A maioria espera de você, profissional, a resposta principal. A gente no mercado imobiliário, a gente vive isso constantemente. E é assustador porque muitas vezes a gente ainda não tem a resposta, porque também é novo para nós. Não é como, você tem uma lei já em vigor há muitos anos e o empresário chega para abrir uma empresa e você tem tudo na ponta da língua. Exato. Então, é novo para nós, a gente também está aprendendo, né? Tendo que acompanhar toda essa mudança, mas a gente está focado nisso. E às vezes o cliente da gente espera que a gente tenha todas as respostas, né? E às vezes a gente está em construção das respostas. Quando é uma lei que já está em vigor há muitos anos, então a gente vê como obrigação tua, sim, ter todas as respostas para ele. Mas nesse caso, né, a gente também está tendo que aprender aí e não sabemos nem como vai funcionar daqui para frente, se vai ter alguma mudança até o final do ano, aí, até 2027, para orientar esses empresários, né?
Maravilha, é isso aí, olha que maravilha, que mulheres empoderadas, quanto que agrega valor na vida das pessoas, né? Isso é fantástico, a gente crescer e evoluir juntos. E agora a gente vai fazer aqui uma perguntinha bem específica aqui para você. Qual a transformação você espera gerar na vida das pessoas através do teu trabalho? A transformação, eu busco não mudar quem ela é. Sempre buscar entender quais são as dores, quais são as marcas que ela carrega, para que eu possa entender e, ao mesmo tempo, levar até ela para se conectar com a sua identidade, que já existe dentro. Nós somos únicas, não existe nenhuma igual no mundo. Nossa digital é tão especial, nós fomos desenhadas especialmente para viver essa missão, que não existe ninguém igual na face da Terra. É um pedacinho de tecido tão pequenininho, e aí você começar a olhar que não são as tuas especificações, os teus cursos, os teus cargos que fazem quem você é, mas sim quem você decidiu ser e quem você realmente nasceu para ser. Eu quero até deixar aqui uma pergunta, né, para as pessoas, para elas começarem a pensar. Se amanhã acordasse sem seu cargo, sem seu dinheiro, sem seus títulos que você tem, quem seria você? Essa pergunta que eu faço para as pessoas e elas não sabem responder na maioria das vezes. Quem sou eu? Sem nenhum título, sem nenhum cargo. Isso já começa a fazer com que a pessoa olhe para ela e identifique, né, aonde está a dor e o que eu estou olhando que a sociedade quer de mim. Eu estou indo em busca de mais um título, eu estou olhando para a minha identidade. Que tudo passa a ser mais leve quando você entende quem você é. Sim. O autoconhecimento está faltando nas pessoas, porque dela passa a culpar, como nós falamos lá no início, as outras. Culpa a sociedade, culpa tudo. Por falta de se conhecer, né? Isso, casamentos são desfeitos, sociedades, amizades, e a própria pessoa, ela se sente desconectada, ela não tem uma... como se fosse um significado para a sua vida. Não tem, nessa jornada, ela fica focada lá no final. Eu gosto muito de um livro que ele fala dos picos e vales. Quando nós esquecemos de percorrer a nossa jornada e ficamos só focados lá no final, no foco, no objetivo que nós traçamos, e não degustamos, não somos gratos pela jornada, por esse período, nós acabamos chegando lá no final e se frustrando. Chega no foco, terminou o foco, e aí? Então, você aproveitar tudo aquilo que você percorre na sua vida, em todos os sentidos, em todos os momentos. Cada momento que nós estamos vivendo, ser pleno. Você estar realmente, viver o presente. Estar presente. Hoje, né? As pessoas estão muito voltadas para o passado, que leva elas para a depressão, e muito ansiosas com o futuro. E esquecem que foi claro quando Deus nos ensinou é viver o hoje. É essa presença que nós precisamos, que nós estamos fazendo agora. Eu acho que esse é o mal do século, inclusive, né? Viver o passado, o futuro, e não viver o presente, né? Complementando a tua fala, quando a gente fala de propósito. Porque quando você tem um propósito definido, você consegue passar por aquele processo, porque você sabe que esse processo está te levando a um propósito maior. E isso muda o jogo. Muda a dor que você está sentindo sentindo, de tudo, isso. Porque você sabe que você está caminhando por um propósito maior, e define, muda totalmente a trajetória, dá sentido. Na verdade, dá sentido para a coisa. Então muda totalmente. Meninas, quero agradecer então a presença de vocês, nosso bate-papo foi muito legal, e se tiverem qualquer dúvida a respeito de contabilidade, agora de todas essas mudanças, nós estamos lá no escritório disponível para atender vocês, o pessoal de casa também, né, que tiverem dúvida, que eu sei que tem, né, muita gente tem, e é tudo muito novo, muita mudança, então estamos à disposição aí, e foi muito bom falar com vocês e ter essa tarde aqui para a gente trocar ideias. Maravilha, e nesse percurso todo, eu também me despeço e falo, não se distraia no caminho, procure uma boa assessoria, procure um bom corretor, e faça o teu investimento imobiliário com sabedoria, com muita direção, porque Cascavel é fantástica, vale a pena, e eu tenho certeza que você vai ter aí o melhor patrimônio de todos, porque você está numa cidade maravilhosa. Muito bom.
Eu quero que vocês anotem o meu e-mail, o meu endereço de mídia, @clauclaime. Lá eu posto todos os dias muitos conteúdos para que você possa se conhecer, entender quem você é, entender um pouquinho sobre o assunto que nós trouxemos hoje, identidade e propósito, para que você aprenda que é o medo que tem que ter medo da gente e não o contrário. Se lance, sinta-se merecedor. Você já tem tudo pronto. Basta você aprender a acessar. É isso aí. Muito Amém. bom.